Olá, seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar TV. É muito bom ver você por aqui. Hoje nós vamos falar sobre João capítulo 8, versículo de número 32, interpretando este texto. Nós temos aos domingos vídeos sobre esboço de pregação, mas hoje eu quero trazer uma interpretação bíblica de um dos textos mais interessantes dentro da Bíblia Sagrada e que muitas vezes é interpretado de forma equivocada. É importante que você entenda que esse vídeo nada tem a ver com política ou a forma como o atual presidente interpreta esse texto hoje. Nós vamos trazer uma interpretação que é a intenção do Espírito Santo quando inspirou o autor sagrado. Então vamos lá para o nosso vídeo, porque eu tenho certeza que você vai compreender um pouco melhor sobre João capítulo 8, versículo de número 32. E lembrando, se você quer fazer um curso de pregação ou um curso de interpretação, aqui abaixo na descrição do vídeo eu quero deixar alguns links onde você pode adquirir este curso de pregação e de interpretação. E também no primeiro comentário. Vamos para o nosso vídeo que eu tenho certeza que hoje você vai aprender a interpretar esse texto de forma correta. Hoje nós vamos trazer uma interpretação desse texto, um texto bastante conhecido, até mesmo por causa da política do atual presidente, mas porém hoje eu quero trazer uma interpretação bíblica daquilo que o texto tem a intenção de transmitir para nós. Então é importante que você abra sua Bíblia para que você possa ver algumas verdades que eu vou trazer para você. Bem, primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é que o contexto determina a explicação. Então, o verso de número 30 e 31 vai determinar o significado do verso de número 32. Isso é uma regra básica de interpretação. O contexto sempre vai determinar o significado do texto. Então, olhando para o texto, os versículos de número 30 e 31, olha o que diz o texto. Quando Jesus terminou de pregar, o texto diz assim, quando Jesus disse isso, muitos creram nele. A primeira coisa que nós temos que entender é que conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade, está no futuro. Conhecer a verdade não é crer em Jesus. Conhecer a verdade não é simplesmente dizer, eu creio em Jesus. É a primeira coisa que nós precisamos compreender. Às vezes nós dizemos para as pessoas, olha, se você crê em Jesus, você vai ser liberto. Isso não é uma grande verdade, porque o texto deixa bem claro que Jesus disse isso a muitos, versículo 30, que creram nele. Né? Muitos creram nele. Então aquelas pessoas já criam em Cristo Jesus. As pessoas a quem Jesus enviou a palavra, as pessoas a quem Jesus ordenou a palavra do versículo 32, conhecerão a verdade vos libertará, já acreditava, já cria em Jesus. A primeira coisa que eu preciso deixar bem claro. E ele continua dizendo, versículo de número 31. Então Jesus disse aos judeus que havia crido nele. Se permanecer na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. Segundo ponto que é importante nós entender do contexto para interpretar o texto. Conhecer a verdade que liberta não é conhecer a Bíblia, porque o texto deixa bem claro, se permanecer na minha palavra, ou seja, significa que eles já estavam na palavra. Conhecer a verdade é quem já conhece a palavra. Né? Então ele deixa bem claro o versículo 31, dizendo o seguinte, se permanecer na minha palavra, se você permanecer naquilo que você ouviu, vocês serão meus discípulos. Então permanecer na palavra se torna, então, discípulo de Jesus. Agora o texto diz assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então ele fala de permanecer na palavra, ser um verdadeiro discípulo, no versículo 31, e depois ele diz, e conhecerão. Então, conhecer a verdade vem depois de crer em Jesus, vem depois de permanecer na palavra e se tornar discípulo. O texto deixa bem claro, e conhecerão a verdade vos libertará. É importante nós estabelecermos algumas coisas. Se aqui os judeus já acreditavam em Jesus, eles foram exortados a permanecer na palavra que eles tinham acabado de ouvir, porque eles creram porque ouviram a pregação de Jesus. Então, conhecer a verdade aqui não é conhecer a Bíblia. Nós não somos libertos por conhecer a Bíblia ou simplesmente por crer que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que há muita gente dentro da igreja que crê em Jesus, mas porém ainda está vivendo como escravo do pecado. Há muita gente que conhece a Bíblia, mas ainda está vivendo como escravo do pecado. Por quê?
Porque a verdade que liberta não é crer em Jesus e não é conhecer a Bíblia, embora isso seja a primeira parte. É preciso crer em Jesus, é preciso conhecer a Bíblia, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora é importante nós atentar para o significado de conhecer. Quando ele diz conhecereis. A palavra conhecer no grego é ginosko, conhecer por intimidade. Se você digitar esta palavra no Google, você vai ver que lá esta palavra conhecer é voltada para a questão de intimidade. Esta palavra conhecer, que é voltada para a questão de intimidade, ela também é usada em outros lugares para determinar relacionamento sexual. Exemplo, Mateus capítulo 1, versículo de número 25. E José, depois que Jesus nasceu, conheceu Maria. Quer dizer, teve um relacionamento sexual com Maria. Embora o contexto determine o significado da palavra, nós podemos começar a entender o que de fato é conhecer a verdade. Jesus também, na sua relação com os falsos profetas, Mateus capítulo 7, versículo 23, Jesus diz assim, olha, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Embora eles pregavam no nome de Jesus, embora eles expulsavam demônio, embora eles profetizavam, mas Jesus chega para ele e diz assim, eu não vos conheço. Essa mesma palavra ginosco é usada nesse mesmo texto de Mateus capítulo 7, versículo 23. O que Jesus está dizendo que eu não conheço? Eu não tenho intimidade com vocês. Embora eu sei que vocês profetizam e vocês conhecem que meu nome tem poder, vocês expulsam demônio, vocês pregam, vocês profetizam, mas eu não vos conheço, eu não tenho intimidade com vocês. Embora sempre o contexto é o que determina o significado da palavra. Lá com o falso profeta, Jesus está falando de conhecimento, de intimidade, e Mateus, capítulo 1, versículo 25, José e Maria, está falando de relacionamento sexual, de intimidade entre um casal. Agora, nesse texto aqui de João, capítulo 8, versículo 32, nós chegamos à conclusão de que a verdade que liberta não é crer apenas em Jesus, não é apenas conhecer a palavra, mas é ter intimidade, é ter um relacionamento com Jesus. Aqui está falando de relacionamento espiritual. Então o texto, conhecereis a verdade, quer dizer, você vai ter intimidade com a verdade, porque o versículo de número 36 deixa bem claro que a verdade que liberta é o Filho. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é o conhecimento da Bíblia, não é apenas uma crença vaga em Jesus, mas é o tipo de intimidade que você tem com Jesus. Uma pessoa, para ser liberta pelo poder do Evangelho, ele precisa ter um relacionamento com Jesus. É isso que o texto está dizendo. Olha, você vai ter um relacionamento com a verdade. E esta verdade te libertará. E o versículo de número 36 deixa bem claro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é essa verdade? Jesus. Ele disse em outros textos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade que liberta. E quando nós temos intimidade com esse Jesus, nós somos livres do pecado. Tem muita gente que crê em Jesus dentro da igreja, mas não está livre do pecado, não está liberto do pecado. Tem muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, mas não está liberto do pecado. Somente uma vida de relacionamento íntimo com Jesus pode libertar a pessoa do pecado. Amém? Se permanecer na palavra é discípulo. E se você permanece na palavra, é discípulo, você vai ter intimidade com Jesus e essa verdade vai te libertar. E aí, o que você achou desse vídeo? Concorda com essa interpretação? Deixa aqui nos comentários o que você pensa acerca dessa interpretação. Lembrando que ela foi muito bem contextualizada entre o seu contexto. Então, a verdade que liberta é uma vida de relacionamento, de intimidade com Jesus. Enquanto o crente tem relacionamento, intimidade com Jesus, ele é livre do pecado. É quando nós fracassamos no nosso relacionamento com Deus, é que nós voltamos novamente a cometer os nossos erros e pecados antigos que a gente cometia antigamente. Um grande abraço, Deus te abençoe. Espero que eu possa ter te ajudado a compreender esse texto.